Então, eu parei na questão 5, né? Na palavra idosa. Aí vocês colocam ponto e continua. Quanto maior a expectativa de vida, expectativa com X. Enzo, a gente está continuando, tá? Na questão 5. Depois da palavra idosa, você põe um ponto e continua. Quanto maior a expectativa de vida, Quanto maior. expectativa com X, tá? Expectativa de vida, vírgula. Tomando café, professor? Então, para ver se dá uma acordada. De vida. Maior é a necessidade maior a necessidade de investimentos Cara, professor, essa questão 5 tá grandinha. É porque tem que explicar bem, né? Então, quanto maior a expectativa de vida, maior a necessidade de investimentos em relação Em relação à saúde das pessoas mais velhas. Eu vou escrever a saúde dos idosos. Tá bom. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Saúde das pessoas mais velhas. Ou seja, quanto maior for a idade que a pessoa vive, né? Quanto mais tarde ela morre, quanto mais velha ela fica, mais o governo tem que planejar aí recursos, investimentos para poder tratar essa pessoa quando ela Se pudesse viver 200 anos, né? Eu viveria. Hã? Se pudesse viver 200 anos. Mas, ó, por exemplo, nesse gráfico em cima dessas atividades, mostra aqui, ó, Brasil, expectativa de vida ao nascer. Em 2014, ó, sempre foi, ó, a maior quantidade, ó, maior idade é da mulher. Então, a mulher vive mais do que o homem. Por exemplo, em 2014, a idade da mulher, no máximo, chegava lá a 78 anos, a idade expectativa de vida dela. Do homem era 71. Nossa. Né? Então, quanto mais velhas as pessoas ficam, quanto maior a expectativa de vida, mais Coitado de menina aí. o investimento. Tem que investir em saúde para esse povo, né? Última questão dessa página, questão 6. Quais setores da administração pública o aumento da expectativa de vida pode afetar? Justifique sua resposta. Então, qual setor, né, da administração pública aí que é afetado com o aumento da expectativa de vida? Vocês vão colocar setores da Previdência. Essa é a 6? Setores da Previdência. Setores da Previdência. Causando maiores gastos. Causando Maiores gastos
do governo. Com quantos anos pode aposentar, né? Depende dos anos que você trabalhou, né? A quantidade de anos que você trabalhou. Se você E nunca trabalhou. a pessoa que nunca trabalhou, aí, né? Aí você complica a vida. Porque quando a pessoa trabalha, uma parte do valor do salário, uma coisa assim, ela é depositada em uma conta, ela é tirada como como é que fala? Como uma parte que vai ser guardada para sua aposentadoria. E aí, quando você aposentar, você vai receber todo mês um valor. Mas é correspondente ao A seu mais. salário da época que você vivia, da época que você Vai trabalhou. receber a mais. Ou não? Depende de muita coisa. Qual foi o seu trabalho? Quantos anos você trabalhou? Qual foi a sua contribuição, né, para a sua aposentadoria? O valor que você guardava. Então, depende de muitas coisas. Tem gente que recebe pouco, tem gente que recebe muito, tem gente que recebe só um salário mínimo de aposentadoria. Então, depende muito ao longo da sua vida, do que você trabalhou, O quanto salário mínimo, ele é para quem nunca trabalhou? salário mínimo na aposentadoria. É? Olha, eu não sei, mas eu acredito que nem chegue a um salário mínimo para quem nunca trabalhou. Porque a pessoa ela só recebe o valor na aposentadoria se ela trabalhou. Se ela trabalhou, ela contribuiu com a economia daquela cidade, daquele país onde ela vivia. Se ela nunca trabalhou, ela nunca contribuiu com nada. Nunca mexeu ali na economia. Então, não sei se ela vai receber, entendeu? Tem que trabalhar. É isso aí, gente, tem que trabalhar. O que é bem triste. Por quê? Não, você Trabalho vai ter duro, seu né, querida? dinheiro, você vai ter a sua liberdade, pagar suas É verdade. contas, comprar o que você quer, entendeu? Aham. Mas a liberdade nem sempre é linda. É a liberdade que eu digo de você ter o seu próprio dinheiro para você fazer o que você precisa com ele, entendeu? Eu quero formar em psicologia, parece, né? Que fala. Toda profissão dá dinheiro, gente, é só se dedicar. Eu não sei que profissão eu ia Até querer. gari dá dinheiro. Hã? Não, Até mas gari assim, dá né? dinheiro. Eu digo assim, as profissões onde você estuda realmente para trabalhar com aquilo, né? Faz uma Eu não sei o que eu faculdade, quero ser. faz um Eu não sei curso que professora eu de vou querer. graduação, entendeu? Vocês têm Eu não muito sei que tempo ainda profissão eu para vou querer. pensar. Professora, Oi? você pode colocar no chat de novo a 2, porque eu dei Ctrl C, só que não consegui colar. A 2 da página 36? É. Tá, peraí. Mas Ctrl C não faz nada. Não, tá no chat, deu copio. Porque Maria saiu? pra quando Ela não acabar voltou. Achei que ela tinha saído. Gente, agora terminamos a página 40. Vamos lá para a página 42. Ali tem um quadro, tá? Tá escrito: utilizando os dados da tabela, determine a taxa de crescimento natural do Brasil de 2003 a 2015. Se necessário, use uma calculadora. Em seguida, responda as questões propostas. Eu vou falar para vocês os valores que vocês vão colocar ali naquela tabela, tá? Peraí. Tá. Então, ali, no ano 2003, vocês vão colocar Ô, caramba. 1,28.
2003 é quanto? 1,28. Sentiu falta da Fernanda, professor. Sim, ela mudou, né? Uhum. Acho que a gente todo 2006, mundo sentiu falta dela. 1,15. 2006, 1,15. 2009, Peraí. 1,02. 1,02. 2012, 0,91. E por último, 2015, 0,80. Agora as questões. É possível afirmar que a taxa de mortalidade se manteve em queda durante o período analisado? Quanto que Então, se eles você for morreram? analisar a taxa de mortalidade, vai 6,35, 6,14, 6,05, 6,03 e 6,08. Então, ela estava em queda, mas chegou lá em 2015, aumentou um pouquinho. Vocês podem ver a diferença, tá? Então, vocês vão colocar, não, entre 2012 e 2015, houve um aumento. Não. Ponto. Entre 2012 e 2015, houve um aumento. Ali do lado da tabela, né? Isso na questão número 1. Isso podia ser Questão oral. número 2. Nos anos representados, o crescimento natural da população aumentou? Ó, foi Não, sim. 1,28 e embaixo já tem 1,15. Então, não aumentou, na verdade, diminuiu, né? Então, vocês vão colocar, não, Só para escrever diminuiu? vocês vão escrever, pelo contrário, vírgula, houve uma redução. Pelo contrário, vírgula, houve uma redução. Três. Quais fatos podem ajudar a explicar a queda na taxa de natalidade? Gente, taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nascem, tá? Sabe o Natal? Achei que era a taxa do. Achei que. O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus, não é? Então, natalidade é o nascimento das pessoas. Então, quais fatos podem ajudar a explicar a queda na taxa de natalidade? O que fez as pessoas terem menos filhos ou não ter filhos? Então, vocês Eu podem ia colocar fazer uma piada, mas eu acho que seria bem ruim. mudanças socioeconômicas. Podem escrever mudanças socioeconômicas, tudo junto. Mudança socioeconômica quer dizer, por exemplo, se um casal teve queda no salário deles, ficaram mais pobres, aí não tem como, né, ter filho, criar uma criança se não tem condições financeiras. Então, mudanças socioeconômicas, vírgula, acesso da mulher ao mercado de trabalho, acesso da mulher ao mercado de trabalho.
vírgula. Métodos, vou escrever aqui que essa palavra é meio difícil. Métodos contraceptivos. Depois de mercado de trabalho é vírgula? Sim. Depois, métodos contraceptivos. Que são métodos para evitar a gravidez, né? E planejamento familiar. Ou seja, antes as pessoas só tinham filho e pronto, só iam fazendo filho e pronto. Mas depois as pessoas começaram a planejar melhor quantos filhos elas vão ter, se elas vão ter filhos ou não. Contraceptivos. E planejamento familiar. Calma aí, professor. O Fernando tá me mordendo. Pronto? Não. Depois dessa página tem ali um capítulo que fala, uma parte que fala da população brasileira, os principais povos que migraram para o Brasil, né? Foram. Por que a gente tem que saber isso? Ninguém quer saber isso. Foram os portugueses, italianos, os africanos, alemães, sírios e libaneses. Tem muito japonês, inclusive aqui na nossa cidade tem bastante japonês também. Tem a população que já era a indígena, que já é natural aqui do Brasil, né? Mesmo antes da colonização já tinha os indígenas. E aí tem umas atividades ali na página 47. Vocês podem escrever ali mesmo, tá? Página 47. A gente não pode olhar fazer só da geográfico. 54? A gente não pode fazer só da 54? Não, vamos fazer tudo. Preguiça. Enzo, você teve 2 54. semanas sem fazer nada. Enzo, rapidinho, ó. Bem rapidinho. Não, É não é uma rapidinho. palavra para cada alternativa dessas aqui que vocês vão escrever. Ó, no mapa estão representadas terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas em 4 estágios de procedimento demarcatório previamente descrito acima. Relacione as descrições a seguir a cada etapa. Se necessário, consulte no mapa, na página virtual da FUNAI, o tópico Terras Indígenas que está no item Índios no Brasil. Então, ó, letra A. Terras que, após o decreto da homologação, foram registradas em cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. Essas terras se chamam regularizadas. Tá? Vocês podem escrever na letra A. Regularizadas. A B, terras que tiveram os estudos aprovados pela Previdência da FUNAI, que se encontram em análise pelo Ministério da Justiça, delimitadas. Letra B, delimitadas. C, terras que têm seus limites marcados fisicamente, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial. A letra C é homologadas, com H. Homologadas. E a 2? Letra D, terras autorizadas para serem demarcadas fisicamente com materialização dos marcos no terreno. Declaradas. A 2, como é de pesquisa, a gente vai passar, tá?
Agora, página 50, cartografar. Vai ter que fazer no caderno, mas Não, pode colocar aí mesmo. é pequeno. Tá lá. Vai caber aí, tá? Número 1. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Ó, para fazer essa, a gente vai observar esse mapa que tem em cima, tá? Ali embaixo na legenda está escrito habitantes por quilômetros quadrados. O marrom escuro tem acima de 100 pessoas por quilômetro quadrado. O marrom intermediário tem de 50 a 100 pessoas. O laranja de 20 a 50. O amarelinho ali de 1 a 20 e o mais claro tem menos de 1, ou seja, não tem gente. nada. E aí a gente tem que citar na questão 3 estados, né, com baixa densidade demográfica. Então, vocês vão colocar 3 estados em que tem essa cor mais clarinha, tá? Vocês podem escolher qualquer um desses estados que tenha uma cor mais clara. Pode ser Amazonas, Roraima, Amapá, não, Macapá, Amapá, Mato Grosso, Palmas, Tocantins, né? Vocês vão colocar a sigla de 3 desses estados aí na questão número 1. Aí vocês falem qual vocês escolheram. Pode falar só a sigla dos que vocês escolheram. Boa Vista não, né? Boa Vista é a capital. Pode colocar a sigla do estado. Tem a cor clarinha ali, pode ser. Roraima. Aquele amarelo mais clarinho de todos. Coloquei, professora. Qual que você colocou? Roraima. É o AP, que eu não lembro até hoje que é. Amapá. E AM. Amazonas. Muito bem. Eu não lembro as siglas. Eu coloquei Eu não consigo. Amapá, decorar. Tocantins e Roraima. Isso aí. Miguel, você colocou o quê? Coloquei Amazonas, Amapá e Mato Grosso. Isso. Enzo, você escolheu qual? Enzo, para de mexer no celular. Eu escolhi Amazonas, Tocantins e Roraima. Tá bom. Tá, agora vamos continuar. Questão 2. Cite 3 unidades da federação que apresentam elevada densidade demográfica. Agora vocês vão colocar qualquer um dos estados que tem aquele marrom mais escuro. Escolham aí e me contam. Qual que vocês escolheram? Brasília, né? Pode só pra colocar falar depois. Distrito Federal ao invés de Brasília, tá? Falando Vai nisso, ser o D e o F. se Brasília não fosse um distrito federal, qual que seria a sigla de Brasília? Não, Brasília ia ser um município de Goiás. Tá Não dentro sei, do mas estado qual de seria a Goiás. sigla? Qual seria a sigla de Mas não Brasília? tem, não sei. Não? Não sei. Porque a gente vê aqui as siglas dos estados. Brasília é uma cidade, não é um estado. Não, sei, eu tô falando se ela fosse uma cidade. Ou um estado. Ah, não sei. Podia ser BR também, igual Brasil.
Tá, questão 3 agora. Colocaram a 2? Sim. Considerando as coordenadas geográficas, responda as perguntas. A. As áreas mais povoadas estão localizadas entre quais longitudes? Essa eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Letra A tá a 30 Que graus, seja pouca coisa, porque não tem linha pra colocar aqui direito, não. 30 graus oeste e 55 graus oeste. A B, 55 graus oeste. É 30 graus ou e 50 graus. Isso, isso. 75 graus. Nossa, professora, você digita rápido, hein? Eu acho que Sim. todo mundo digita rápido. Por que você não consegue digitar muito rápido? Eu consigo. É pelo computador. 54 agora. Página Pera aí. 54. Pera aí. Até que enfim. Depois tem o CA. Ixi. Isso deve ser muito. Uma pessoa que migra pode ser considerado tanto emigrante como imigrante. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Acho que está errado. Você vai colocar o termo imigração. A senhora está abreviando? Sim, abreviando não, resumindo. Isso. O termo imigração se refere Pera aí. se refere ao indivíduo. Professor, isso não é na página 53? 54. Não, 54. Mas 53 nem tem nada pra... Não tem nada pra você. Tem umas ali Tem, embaixo, tem. mas a gente não vai fazer, não. Graças a Deus. E a hora que for corrigir a professora? Ah, não, né? Não A tem professora problema. corrige. O termo imigração se refere ao indivíduo que chega Que chega de um país a outro. a determinada localidade. Escrevi errado. Que analfabeto. Que chega a determinada localidade. Ou seja, pode ser de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Tá? Peraí. Ponto continua nessa mesma questão. Vocês vão colocar. Já emigração se refere ao indivíduo que sai de certa localidade. Que sai. De certa localidade. De certa localidade. Pronto, agora número 2.
Quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares da população? Aí vocês vão colocar principalmente Esse é a dois? trabalho, principalmente trabalho e estudo. Ou seja, o que que faz uma pessoa mudar de estado, de cidade ou de país? É principalmente por conta de trabalho e de estudo, tá? É, A pessoa vai Tá trabalhar vendo? em outro lugar, estudar em outra universidade, não sei. Acho que não. Eu não Mas iria é pra isso que outra. acontece. Muitas vezes Não acontece. sei, mas se eu tivesse que fazer faculdade em outro lugar, eu nem fazia. Mas Principalmente olha, se eu eu conheço um monte de gente que foi embora fazer, que veio para cá fazer. Acontece muito. Tipo, não, tipo, eu moro aqui no Brasil, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer em outro país, eu não faria, não. Nem faria faculdade. Geralmente, quem vai estudar para fora do país é quem está na faculdade já ou vai fazer um curso depois da faculdade. Aí Acho que que vai se para fora. eu fosse acho que se eu fosse fazer em outro país, eu nem fazia. Preferia fazer aqui mesmo. Mas por quê? É melhor para o seu currículo acadêmico. Não, porque eu prefiro o Brasil. Tá bom. Mas você pode voltar depois. Não sei. Você só vai lá, estuda e depois volta. Então tá, ó. 3. Analise o trecho da letra da canção Para Todos, de Chico Buarque de Holanda, e marca a alternativa correta. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro. Eu tô Aí a gente achando que a gente já ouviu falar sobre esse negócio. Acho que a gente já ouviu falar. A correta, gente, é a letra C, tá? O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna, ou seja, eles migraram apenas dentro do Brasil. Tem lá o paulista, que é de São Paulo, o pernambucano, que é de Pernambuco, o mineiro de Minas Gerais, o baiano da Bahia, e todos esses fizeram uma migração interna dentro do próprio Brasil, tá? Letra C. 4. Quais são as diferenças básicas entre imigração dos povos africanos e a dos demais povos que vieram para o Brasil? Você vai colocar, os povos africanos foram escravizados. Povos africanos foram escravizados e vieram de maneira forçada. Escravizados é com Z, né? É. E De vieram de maneira. forma... Hã? De forma. E vieram de maneira forçada. 5. Peraí. Nossa, a Maria só entra numa aula, né? Na outra não entra mais. Ela praticamente não entra em nenhum. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente? Justifique sua resposta. Vocês vão colocar não, vírgula. Pois muitos fugiram. Pois muitos fugiram de perseguições políticas guerras
Pois muitos fugiram de perseguições políticas, vírgula, guerras ou problemas sociais. Acabando. Gente, pega o CA rapidinho. Professor cheio, eu já tô com ele escrever. Ai, Eu já vou mandar outro link para vocês, que já vai acabar essa aula. Gente, para mim, se eu corrigir até a página 11, pelo menos. calma aí. Eu tava na última aula. Você faltou bastante, né? Uhum. Acho que você não Professor, a estava senhora corrigiu até a metade da página 16. 16, né? Tá. A 5 eu não corrigi. Não. É, 5 não. Tá. Então tá. A letra A da 5, já coloca aí. Poluição atmosférica. De que página? Página 16 do CA. Questão 5. Você quer? Chata. Cadê o teu? Não sei. Poluição atmosférica, letra A. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou mandar outro link, tá? Não, eu tô estudando. Então, por favor, escreve